Dando aqui início ao nosso webinar, eu, em primeiro lugar, gostaria de me apresentar e também dar-vos as boas-vindas. O meu nome é Filipa Moreira, eu sou a chefe nacional de vendas da Convatec, e é com muito gosto que dinamizei este ciclo de webinars, esta parceria com a Associação Ano 15. Eu já passarei a palavra à Leia Pinheiro, a Presidente da Associação, também que vos irá dar aqui as boas-vindas em nome da Associação e falar-vos um bocadinho desta Associação de Ostomizados. Mas eu pus aqui este slide também para abrir este webinar porque eu acho que isto é um bocadinho aquilo que representa bem a cabeça de uma pessoa que acabou por passar, que acabou de sofrer uma cirurgia de construção de um estoma e que sai do hospital com uma série de pontos de interrogação na sua cabeça. E portanto estes ciclos de webinars têm também como objetivo ajudar de uma forma faseada também e ao longo do tempo ir dando aqui alguma ajuda para esclarecer estas dúvidas que as pessoas com ostomia possam ter na sua cabeça. Em relação ao tema de hoje, eu sei e o tema de hoje o tema é o dia-a-dia de um ostomizado. Eu sei que eventualmente no início da vossa caminhada com uma ostomia isto pode parecer a fotografia na vossa cabeça de quando sair de casa, será que tenho que levar um malão cheio de coisas para poder estar o dia todo fora de casa e ter o material todo disponível para que não aconteça aqui nenhum acidente. Eu espero que no final aqui do webinar que todos percebamos que não é necessário sair com um malão desta dimensão e que seja possível de facto sair só aqui com 2 ou 3 coisas para garantir que o vosso dia decorre da forma normal e sem qualquer acidentes e sem qualquer inconvenientes, vamos assim dizer. Em relação aos nossos palestrantes de hoje, nós vamos ter, por um lado, temos também aqui a presença da Leia Pinheiro, que é a Presidente da Associação Ano 15, também ela ostomizada e portanto também ela vos poderá dar aqui um bocadinho o seu contributo. Depois teremos aqui também a apresentação da enfermeira Maria Manuel Castro, enfermeira estomoterapeuta do Hospital de São João, que nos vai dar aqui algumas recomendações e alguns cuidados a ter no dia-a-dia de uma pessoa com ostomia. E depois teremos o testemunho do Luís, ostomizado também, e agora falha-me a memória há quanto tempo, mas depois o Luís também já vos dará aqui o seu contributo, mas que vai fazer um bocadinho em conversa com a Leia, dar-vos aqui um testemunho de como tem sido a sua experiência ao longo destes últimos anos que vive com uma ostomia. Portanto, temos aqui um painel que espero eu vos dê aqui uma hora bem, e vos proporcione aqui uma hora bem passada e que aprendam muito com o testemunho e com as apresentações de cada um deles. Em relação à Convatec, queria só fazer aqui uma breve apresentação da empresa para quem não a conhece. A Convatec é a empresa líder de mercado nesta área da ostomia. É uma empresa já com uma tradição muito grande nesta área das ostomias. Para terem uma noção, foi em 1974 que nós lançámos o primeiro dispositivo de ostomia, o primeiro dispositivo de 2 peças, e portanto já temos aqui uma longa tradição nesta área e no fundo estamos aqui sempre a desenvolver um trabalho não só por um lado de inovação em relação ao lançamento de produtos inovadores no mercado, como também nos preocupa muito não sermos só uma empresa que coloca dispositivos de ostomia no mercado, mas também que coloca serviços ao dispor do ostomizado. E foi um bocadinho neste sentido que nasceu o nosso programa Mi Plus, no qual se incorpora e se engloba este ciclo de webinars do Convatec ao seu lado e destas conversas sinceras. Mas parte deste serviço Mi Plus temos aqui outros serviços para além destes webinars, nomeadamente a nossa linha de apoio, a Convatel, que tem aqui um número e que está disponível de segunda a sexta-feira
das 9 às 5 para telefonarem sempre que tiverem alguma dúvida. E depois temos não só programas também em relação à recuperação do core abdominal após uma cirurgia de construção de um estômago, que é o Me Plus Recovery, e que nós também teremos um webinar dedicado à atividade física. Temos também o nosso website com uma série de informação que vos pode ser útil e, portanto, acedam a ele se assim entenderem. Temos também as nossas páginas de Facebook e de Instagram, com um único objetivo de ir passando aqui dicas e recomendações que possam ser úteis a uma pessoa que faz este percurso da sua vida com uma ostomia e que, portanto, sinta a necessidade de procurar aqui a nossa ajuda e o nosso apoio. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra à Leia Pinheiro. A Leia vai dar-vos as boas-vindas em nome da associação e também falar-vos aqui um pouco desta associação, que também tem um papel muito importante no apoio à pessoa com uma ostomia. Leia, sem mais demoras, passo-lhe a palavra e muito obrigada por esta parceria que acho que já se iniciou há 15 dias atrás e de facto acho que vai ser um sucesso esta nossa parceria e este nosso ciclo de webinars. Muito obrigada e passo-lhe a palavra então. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Convatec, na pessoa da Filipa Moreira, de facto, por esta parceria, porque este projeto é muito importante para quem está em casa. Acabamos por dar algum apoio às pessoas hostilizadas e isso é extremamente importante, principalmente nesta fase. Cumprimentar os colegas palestrantes, a enfermeira Maria Manuel Castro, do Hospital São João, e o Luís Miguel Melo, que nos dará o seu testemunho daqui a nada. E, claro, cumprimentar todos os participantes, porque é um gosto ter-vos aqui. Eu vou apresentar muito rapidamente para irmos ao cerne aqui do nosso webinar, apresentar-vos um bocadinho a associação e dizer-vos como é que ela nasceu. No fundo, ela nasce fruto da reflexão de um grupo multidisciplinar, constituído por médicos, enfermeiros, assistente social, psicóloga e eu, que sou ostomizada. E, no fundo, olhamos um bocadinho para a questão da ostomia como uma questão social. E procurar, no fundo, como é que nós poderíamos ajudar. E acabamos por perceber que, de um lado, tínhamos as pessoas hospitalizadas com algum medo, alguma vergonha, e do outro lado, tínhamos a sociedade que tinha um desconhecimento muito grande relativamente a esta condição. E estes dois fatores associados acabam por levar à exclusão social da pessoa hospitalizada. E então, nesse sentido, nós criamos a ANU15, a Associação Nacional de Hostilizados, no dia 1 de junho de 2015, e temos, no fundo, um grande objetivo, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas hostilizadas, e temos dois eixos de trabalho precisamente para este objetivo. Um primeiro passa pelo apoio à pessoa hostilizada, e quando falo em apoio, falo no apoio no sentido lato, ou seja, conversar com a pessoa hostilizada, dar-lhe a informação necessária, informá-la sobre os seus direitos, e depois todo um programa de sensibilização da sociedade civil, uma sensibilização que atinge todas as faixas etárias, uma vez que nós temos todo um trabalho, um projeto que infelizmente neste momento está suspenso, mas é um projeto de sensibilização nas escolas. Porque nós acreditamos que é possível olhar para a ostomia de uma forma natural e no fundo queremos que tabus e preconceitos caiam. E assim sendo, e sem mais demoras, vou passar a palavra à enfermeira Maria Manuel Castro, do Hospital São João, enfermeira de estomoterapia, para a sua apresentação. Até já. Muito obrigada, Leia. Boa tarde a todos. Quero, antes de iniciar a minha apresentação, agradecer o convite que foi feito pela Convatec, na pessoa realmente da Filipa, e ao mesmo tempo
demonstrar que realmente é um prazer para mim poder dar o meu contributo, quer no esclarecimento de alguns aspectos assim, mais práticos, quer ao mesmo tempo para tentar ajudar, entre aspas, dar a minha participação no sentido de percebermos todos que realmente lidar com a ostomia é complicado, mas efetivamente não é o fim do mundo como parece naquela primeira fase de impacto. O Filipe, não tenho ainda a minha apresentação. Agora já está. E a minha, quando me foi pedida a colaboração no sentido de tentar dar alguns aspectos mais práticos do dia a dia de uma pessoa com uma ostomia, eu tentei pensar realmente nos aspectos assim principais, porque realmente há um mundo, é toda uma vida de uma pessoa que tem uma ostomia que realmente tem muitos aspectos a debater e efetivamente não podia ser muito exaustiva no pouco tempo que temos, porque aí realmente tem alguns aspectos assim mais práticos, no sentido de abordar um bocadinho a higiene, a alimentação, a parte de exercício físico, atividades de lazer, o regresso, a retoma do trabalho ou a retoma da escola e abordar também a questão dos relacionamentos interpessoais ou interfamiliares. Efetivamente, assim, não dá para realmente abordar de uma forma muito aprofundada, tentei pensar nos aspectos práticos e dos aspectos que as pessoas vão abordando. E a forma como as pessoas abordam as questões tem tudo também a ver e são diferentes dependendo da fase em que se encontra, porque numa fase inicial as pessoas têm umas preocupações, passado pouco tempo, aqueles primeiros 3 meses, 6 meses, já abordam de uma maneira e a pessoa com que nós conversamos e que avaliamos e que observamos ao fim de um ano, por exemplo, ou mais, efetivamente as preocupações são completamente diferentes, a atitude perante a ostomia, a integração no seu dia-a-dia é também diferente, por isso eu tentei realmente focar assim, em alguns aspectos muito práticos, mas eventualmente haverá muitas outras questões que se podem pôr e estou disponível para realmente depois, se quiserem colocar, estou disponível para ajudar a tentar esclarecer. E a questão do dia-a-dia de um ostomizado é que efetivamente ele é igual ao dia-a-dia do não ostomizado e não estamos de todo a minimizar o impacto de uma ostomia na vida de uma pessoa, porque realmente o impacto é tremendo e a forma como a pessoa tem que lidar com a ostomia é um desafio muito importante. A questão é que eu quis colocar aqui, o ênfase que eu quis dar é que realmente todos nós temos desafios na nossa vida. A ostomia é importante, é um desafio enorme, mas depois no nosso dia-a-dia todos temos outro tipo de desafios e uns maiores, outros menores, e nós temos que realmente encontrar estratégias para os enfrentar. E aqui a mensagem que eu quero realmente passar é que realmente a pessoa que se vê submetida a uma cirurgia com uma ostomia tem um desafio enorme, mas que vai realmente conseguir ultrapassá-lo, como já tinha ultrapassado outros desafios na sua vida, porque realmente temos todos, por doença, por trabalho, por questões familiares, todos nós temos efetivamente desafios que temos que enfrentar e que ultrapassar, e que a ostomia é exatamente um desses desafios que a pessoa realmente vai integrar e vai ultrapassar também. Umas pessoas precisam de mais tempo, outras pessoas realmente precisam de menos tempo, depende realmente depois de cada um, depende também das circunstâncias em que é realizada a ostomia. Há muitos fatores, efetivamente, a integrar nesta abordagem, mas efetivamente é exatamente isso que se passa. A pessoa com uma ostomia não é diferente da pessoa que não tem ostomia, ou não é diferente de quando não tinha ostomia. Tem realmente um desafio muito importante e grande, efetivamente difícil, e há momentos muito difíceis, mas que realmente da experiência que tenho, e realmente já tenho alguns anos nesta área, ainda não consegui encontrar ninguém que não tivesse ultrapassado o desafio de integrar a ostomia, a nova condição na sua vida normal, no seu dia-a-dia, com algumas alterações, efetivamente, que é preciso ajustar. Então, a começarmos pela higiene, que normalmente é um dos aspectos mais importantes quando a pessoa se vê com a ostomia, ou lidar com a troca do dispositivo, a substituição do dispositivo, a higiene do seu dia-a-dia normal, é um aspecto que a preocupa e quase, assim, em termos de equiparação, pode-se equivaler a higiene da sua ostomia, da sua higiene do dia-a-dia, equivaler ao aspecto da segurança com o seu dispositivo, que estão ali a par e passo, logo dos primeiros aspectos a ter em conta. E realmente há aspectos muito, muito práticos, realmente assim, normalmente a pessoa questiona-se, porque inicialmente faz cuidar da sua ostomia de uma forma muito separada,
mas ela depois pode ser integrada na sua higiene do dia a dia, realmente das atividades que nós fazemos para fazer a nossa higiene, e normalmente depois, dependendo do tipo de ostomia, porque nós temos as ostomias, a colostomia, a ileostomia e a uro, e realmente tem funcionamentos diferentes e a pessoa vai ter que precisar de algum tempo para conhecer o funcionamento, para depois ver qual é o momento melhor para realizar a higiene da sua ostomia integrada na sua higiene normal, no seu duche. Isso realmente pode ser feita no mesmo tempo. Por exemplo, normalmente uma pessoa com uma colostomia que tem um funcionamento mais controlado pode integrá-la dentro do duche e fazer a troca depois e não usar saco, por exemplo. Mas, por exemplo, com uma ileostomia isso pode ser difícil, se ela estiver funcionante. Se o momento do duche é o momento em que ela está normalmente funcionante, é difícil. E uma urostomia torna-se ainda mais difícil porque é um funcionamento quase ininterrupto. Não, as pausas são mesmo muito pequeninas e torna-se difícil. Quando a pessoa faz muita questão de realmente sentir a ter a sensação de tomar o chuveiro sem o dispositivo e tem uma ileostomia ou uma urostomia, aquilo que eu lhes sugiro, ou que nós lhes sugerimos, é que, por exemplo, deixe ficar para o final do chuveiro, do duche, e faça nesse momento a sua troca, mas com os condicionantes que sabe que normalmente tem, que é o funcionamento da sua ostomia. É importante que seja realizada com água e sabão neutro. Normalmente, assim, se tivermos um dispositivo bem aplicado, que resulta bem, a pele não está suja, a pele periostomia não está suja, por isso o que vamos fazer é refrescá-la, e o sabão neutro é o mais suave para fazer a sua higiene. Se a pessoa faz a sua higiene, estou a pensar no caso de uma colostomia, no chuveiro, a questão, por exemplo, não tem que estar a tomar banho com sabão neutro, não tem que estar a usar um sabonete da ostomia e o gel de banho normal para o resto do corpo. Normalmente aquilo que sugerimos, e tem resultado bem até, é utilizar o gel de banho normal, porque realmente o gel de banho tem pH neutro, todos eles têm pH neutro, tem é que ter a precaução de realmente passar água na área da ostomia para retirar algum resíduo que eventualmente possa não ter sido tão bem retirado, mas à partida pode integrar perfeitamente dentro de um duche normal. É importante terem o material preparado sempre quando quer substituir o dispositivo, é ter o material já preparado para não estar naquele momento a preparar. Hoje em dia, todos os ostomizados têm disponível o removedor de adesivos, que é um acessório que eu acho que é uma mais-valia, porque efetivamente ele vem facilitar todo o ato de remover o dispositivo de uma forma muito mais suave. Normalmente é uma recomendação que nós fazemos para que eles usem, para que as pessoas que têm ostomia usem sistematicamente o removedor, porque realmente facilita a tarefa, torna o ato em si muito mais suave e realmente, agora temos alguns, muito poucos, que realmente dizem que não sentem necessidade de o fazer e que se sentem à vontade em não utilizar, e isso é a opção da pessoa. Mas normalmente o removedor é um acessório que nós recomendamos para uso sistemático. Ter o material que necessita para fazer a sua higiene também todo preparado, ter um saco para eliminar, e às vezes é também um aspecto que, quer dizer, não é que provavelmente se esqueçam, mas estão muito preocupadas em ter dispositivos, em ter as coisas para fazer a higiene, e quando saem de casa, por exemplo, ter o saco para eliminar, o saco usar, se for preciso substituir fora de casa, é importante às vezes lembrarmos e realmente reforçarmos essa importância. O dispositivo, ter com ele sempre, seja em casa, seja na bolsa que leva para quando sai de casa, já os dispositivos recortados. E eu tenho realmente alguns utentes que vêm sempre com os seus materiais todos muito bem preparadinhos, mas vêm com os dispositivos para recortar, com a sua tesoura para recortar, e realmente nós aconselhamos efetivamente que as coisas venham já preparadas, porque não é no momento da substituição, especialmente fora de casa, que às vezes as condições não são as melhores, o momento ideal para estar a fazer este recorte. O importante é realmente já trazer tudo preparadinho. E depois ter os acessórios à mão de tudo o que ele normalmente utiliza para fazer a sua substituição, seja em casa, seja para fora de casa. Às vezes é muito fácil ter tudo organizado em casa e não vem uma lembrança tão importante das coisas, que é importante ter as coisas disponíveis para fazer esta troca fora de casa. Porque depois que a pessoa se torna independente, em qualquer casa de banho, a pessoa consegue fazer a troca. As casas de banho têm melhores condições do que outras, efetivamente. Algumas têm mesmo muito poucas condições. Mas as pessoas conseguem, finalmente, facilmente adaptar-se e encontrar a melhor forma de o fazer, mesmo nas condições menos boas. E, realmente, algumas pessoas, por exemplo, precisam dos sprays de proteção, têm peles mais sensíveis, ou a pele, por exemplo, está mais sensível por alguma razão. Vou pensar, por exemplo, em tratamentos
adjuvantes, de quimioterapia ou de radioterapia, a pele está mais sensível, pode precisar de utilizar realmente o spray de proteção. Normalmente, se a pessoa tem uma pele normal, saudável e não está a sofrer, não está a passar por nenhum tratamento especial, a maior parte das vezes não precisa do spray de proteção, mas há algumas situações ou períodos que realmente a pessoa pode precisar da ajuda realmente do spray de proteção para reforçar a proteção daquela pele, que é importante mantermos saudável e íntegra. E depois temos a pasta ou anéis niveladores, em algumas situações particulares em que há necessário reforçar a aderência, nomeadamente em zonas com pregas ou com cicatrizes próximo do estômago, ou então, por exemplo, quando temos efluentes muito agressivos. A saída de fezes da ileostomia ou da urina nas urostomias, às vezes é preciso duplicar ou reforçar a proteção daquela pele peristoma, e a pasta niveladora ou os anéis são realmente um acessório que vem ajudar particularmente nesta proteção. Em termos de aspectos práticos, normalmente são estes os aspectos que é importante. Realmente ter o material disponível para fazer a substituição, para não estar preocupada se realmente falta alguma coisa ou se realmente faltar alguma coisa no momento em que precisamos. É importante realmente ter este material todo sistematizado, da forma que for melhor para cada pessoa, porque são diferentes as formas como as pessoas sistematizam as suas necessidades e aquilo que precisam ter disponível e qual é a forma de o ter disponível. Depois vamos realmente abordar algumas questões práticas da alimentação. A alimentação para a pessoa que tem hemostomia é exatamente como para quem não tem hemostomia, que deve ser o mais variada, incluir os vários tipos de grupos alimentares e, efetivamente, pode ter algumas limitações específicas, porque aquela pessoa tem alguma patologia que tem que ter algumas restrições alimentares, estou a pensar, por exemplo, na diabetes, que realmente pode ter uma hipertensão, pode ter algumas características da sua alimentação que tem algumas restrições específicas, e depois também tem que atender ao gosto. Porque, por exemplo, nós podemos ter a pessoa que tem a indicação para fazer determinado suplemento, mas se a pessoa não gosta, é muito difícil que vá aderir a uma necessidade temporária que seja de algum suplemento alimentar. E estou-me a lembrar, por exemplo, de um ileostomizado que tem que fazer temporariamente, por uma diarreia, um suplemento de papa de arroz. Se, por exemplo, não gosta de papas, ou se não gosta do sabor, não vai aderir àquele tratamento e tem que se encontrar uma opção que seja mais viável, e isso é importante termos em conta esta questão do gosto individual. É importante realmente reforçarmos a necessidade da ingestão de líquidos para manter o bom funcionamento intestinal, no caso da colostomia. Para todos nós, com ostomia ou sem ostomia, é importante realmente nós fazermos uma boa ingestão de líquidos para mantermos o bom funcionamento, a boa hidratação, e realmente para manter ou reforçar a hidratação no caso das ileostomias ou das urostomias. São dois tipos de ostomia em que há uma saída de líquido. Na urostomia, normalmente, é a quantidade de líquido que já saía antes, só que realmente através de uma via diferente. No caso da ileostomia, não. Há um acréscimo de perda de líquidos que é preciso realmente ter em conta e é preciso realmente reforçar esta ingestão. Pois, normalmente é uma questão que as pessoas põem, acham que é importante fazer uma dieta, o facto de ter uma ostomia que implica fazer uma dieta e normalmente naquela fase inicial de pós-alta ou no momento da alta ou naqueles primeiro tempo, e é importante realmente reforçar-lhes que a alimentação é mais ligeira numa fase inicial pós-cirurgia, porque foi uma cirurgia, e depois é uma questão de se ir introduzindo os alimentos que fazia habitualmente de maneira progressiva para percebermos qual é o efeito que provoca no funcionamento da sua ostomia. Porque em termos de digestão à partida, tirando a questão da ileostomia, a digestão processa-se de uma forma normal. Agora, os efeitos em termos de funcionamento de uma colostomia em que não se tem controle, tem que se perceber realmente quais são esses efeitos, se realmente há alguma alteração ou não. Pode efetivamente não haver nenhuma alteração. Eu costumo dizer, aquilo que normalmente lhes fazia mal, à partida vai continuar a fazer mal em termos de fazerem mal a digestão, aquilo que não gostam não vão passar a gostar com o facto de ter uma ostomia, porque efetivamente não há nenhuma alteração nesse sentido. Agora, pouco a pouco, vão introduzindo os alimentos durante aquele primeiro mês, para perceberem e de repente conseguem perceber que estão a fazer uma alimentação praticamente normal. No caso de uma ileostomia, é importante realmente muitas vezes cumprir um plano alimentar naquele período pós-alta, naquela fase mais inicial,
2 semanas, 3 semanas, às vezes o primeiro mês, até a ileostomia ter um funcionamento mais regular, por causa exatamente da gestão desta perda de líquido, da gestão, da digestão do tipo de alimentos diferente daquele que fez, que estava mais habituado. É importante realmente mastigar muito bem os alimentos, comer de uma forma pausada, porque a digestão aqui é um bocadinho diferente, o trajeto dos alimentos é um bocadinho mais curto. Há uma questão que muitas vezes as pessoas põem pelo facto de terem feito uma cirurgia, que é realmente se vão ter que fazer uma alimentação muito mais saudável do que aquilo que faziam antes. E é assim, a alimentação saudável é importante para nós todos. E realmente para a pessoa que foi submetida a uma cirurgia, que tem a sua ostomia, também é muito importante. Agora, eu costumo dizer, as asneiras são para serem feitas, não é para serem feitas todos os dias. E realmente aquilo que não é tão saudável, mas que a pessoa gosta muito e que realmente também comia de vez em quando, acho que não lhes pode ser retirado, nem deve ser sequer proibido, porque efetivamente, se for feito de forma esporádica, de uma forma muito periódica, acho que sem espaçado, efetivamente, não vai ter assim, uns efeitos tão nefastos, e muitas vezes as pessoas ficam lidam melhor com a parte da gestão da alimentação, se puderem realmente fazer estas coisas de vez em quando, porque todos nós sabem bem fazer algumas asneiras. Porque realmente assim, as pessoas acham que vão alterar muito a sua alimentação, mas de grosso modo, mesmo até a pessoa com ileostomia, ao fim de algum tempo de adaptação do funcionamento do funcionamento do seu intestino, a alimentação acaba por eles acabam por perceber que maioritariamente, e quase posso dizer 90% a 95% da sua alimentação é a que fazia anteriormente. Tem que ter realmente os cuidados de mastigar, da ingestão de líquidos, de realmente ter alguma atenção à digestão de algumas, nomeadamente os alimentos mais fibrosos, mas que pouco a pouco eles vão percebendo que realmente se os mastigarem bem, se comerem devagar, as coisas até acabam por se processar de uma forma normal. E as pessoas que eu conheço, que têm uma ileostomia definitiva, que já têm uma ileostomia há algum tempo, efetivamente, estou a pensar, por exemplo, no período de um ano, conseguem fazer uma alimentação muito próxima, se não exatamente igual àquela que faziam antes de fazerem a cirurgia. Eu estou a pensar, por exemplo, nas pessoas que fizeram uma ileostomia por doença inflamatória, por exemplo, conseguem eventualmente até comer alguns alimentos que antes não conseguiam comer, porque iam provocar realmente alterações no funcionamento e mesmo alterações na inflamação do seu intestino, e que algumas conseguiram comer algumas coisas que já não comiam até alguns anos. Penso que dei realmente assim alguma ideia de alguns aspectos, mas há muita coisa que realmente nós podemos falar, mas são pequenos aspectos que eu acho que, aspectos do dia a dia, que eu acho que as pessoas vão questionando e nós tentamos desmistificar um bocadinho. Depois temos a questão da atividade física, do exercício físico, que realmente é muito importante. É muito importante a atividade física para recuperar de uma cirurgia. Claro que quem tem uma cirurgia, a recuperação da atividade física tem que ser feita de uma forma progressiva, tem que ser de acordo com as possibilidades, de acordo com a condição física, porque uma pessoa muito debilitada provavelmente vai precisar de mais tempo para recuperar uma atividade física mais normal, mas é importante que a recomece dentro das suas limitações, alternando períodos de atividade com descanso. E estamos a falar pode ser tão somente, por exemplo, só caminhadas para realmente estimular o funcionamento intestinal, para estimular a própria atividade vascular, porque realmente e muscular mesmo, para efetivamente a pessoa realmente se sentir mais ativa. As pessoas que praticavam exercício físico regularmente, e hoje em dia nós temos realmente um grupo grande de pessoas que praticam exercício físico regularmente, é importante que elas saibam que podem recomeçar, não no mesmo ritmo que faziam antes da maneira que se exercitavam antes da cirurgia, mas de uma forma progressiva podem recomeçá-lo e, de forma, à medida que vão recuperando, retomar a atividade que faziam antes. Na maioria das atividades físicas eles podem retomar. Agora, o ritmo terá que ser progressivo, terá que ser ajustado, e se há algumas questões do seu exercício que faziam particulares que lhes tenham dúvidas, que devem questionar o seu enfermeiro ou o cirurgião. Outra questão, uma questão muito prática realmente, que é a substituição do dispositivo antes do exercício físico. Nomeadamente, temos o exercício físico que provoca muita transpiração,
realmente assim mais intenso, ou numa fase em que já se faz de uma forma mais intensa, ou então exercício físico que realmente é feito na água, que é uma questão que as pessoas põem muito. E isto não é qualquer limitação, nem a transpiração, nem efetivamente praticar exercício na água, como a natação ou a hidroginástica. É importante realmente ter atenção ao dispositivo. Se ele for substituído, e para estarem mais tranquilos, deve ser substituído antes de se fazer o exercício, mas deve ter pelo menos 1 hora, no sentido de se dar tempo à aderência do dispositivo estar melhorada, realmente para realmente não haver problemas em termos de aderência, em termos de absorção do suor, por exemplo. Quando é na água, às vezes facilita o reforçar a aderência com tiras de fixação, por exemplo, para aumentar a área de aderência e favorecer mesmo realmente em termos de mobilidade, que o dispositivo esteja mais seguro para realmente eles fazerem exercícios. E aqueles que têm muitos movimentos também ajudam às tiras de fixação, nomeadamente futebol, ténis, por exemplo, a dança, a zumba, aqueles exercícios com música que são muito movimentados, efetivamente também ajuda realmente as tiras de fixação para ajudar a maximizar a segurança na aderência do dispositivo, para minimizarmos o risco de fugas de defluente ou do dispositivo até se descolar sem acontecerem as fugas. De qualquer maneira, não vou aprofundar muito, dei realmente alguns aspectos, que é a questão da segurança no dispositivo, porque realmente esta questão da atividade física vai ser abordada num webinar específico para a Ariela, e penso que serão abordados pormenores mais importantes, quer nas limitações, ou melhor, na limitação não, na redução das limitações, no início, na retoma da atividade física, vai ser abordado realmente num webinar em junho, e realmente eu acho que aí poderá ser realmente tudo um bocadinho mais aprofundado, e será seguramente mais aprofundado. Depois temos a questão das atividades de lazer. Realmente são muito importantes. Todos nós temos momentos de quebrar o ritmo, seja de trabalho, seja de retomar a nossa atividade do dia a dia. As nossas atividades de vida diárias, elas têm que incluir efetivamente atividades de lazer, que são diferentes de pessoa para pessoa, são aspectos realmente muito importantes que vão ter muito impacto na nossa saúde mental. E há uma variedade muito grande, há umas que são mais interativas com outras pessoas, há umas que a gente pode fazer mais sozinha, mas é importante realmente integrarmos atividades de lazer no sentido de quebrarmos exatamente aquele ciclo de, primeiro, quando a pessoa regressa à casa, está muito fixada no funcionamento da sua autonomia, na segurança no seu dispositivo, na forma como vai estar, como vai executar, e depois eu penso que qualquer pessoa realmente passa por estar muito, como é que se diz, está muito integrada no funcionamento da sua autonomia, e pouco a pouco vai retomar as suas atividades de vida, e estas atividades de lazer são importantes. Quando a pessoa tem atividades de lazer que implicam, normalmente levam a que a pessoa saia de casa, é muito importante que realmente a pessoa esteja segura no cuidado, na substituição do seu dispositivo leitor. Tem que se encontrar realmente um dispositivo que seja seguro, que seja eficaz e que transmita essa segurança. E a pessoa é importante que seja independente, efetivamente, no autocuidado da sua autonomia, e às vezes, por exemplo, pode precisar de mais algum tempo em casa para realmente conseguir obter essa segurança nos movimentos que faz, pode realmente treinar algumas atividades até ainda em casa, ou fazer algumas coisas em casa que façam mais movimentos, para realmente perceber se tem alguma necessidade de reforçar a segurança no seu dispositivo. Se tem algumas atividades que, por exemplo, vai passar o dia todo fora de casa, é importante saber que tem que levar o material todo que vai precisar para não ter essa preocupação. É uma preocupação a menos, se estiver tudo programado para o tempo que vai estar fora. Se realmente tem algumas atividades, por exemplo, que pronto, a pessoa tem, estou a pensar, por exemplo, na colostomia, mesmo até na ileostomia, em que os ruídos intestinais, a saída de gases pode ser um problema, porque há pessoas que têm realmente uma maior interferência com os gases, com os ruídos intestinais, e porque algumas pessoas, assim, ninguém consegue controlar, mas algumas pessoas têm menos do que outras. E às vezes umas são conseguem-se controlar com medicação ou só com a gestão da alimentação, mas há pessoas que realmente não conseguem mesmo controlar, porque têm uma tendência maior. Então é importante que realmente faça a gestão das suas atividades de lazer
com circunstâncias em que estejam um bocadinho mais à vontade, ou seja, procurar sítios que tenham mais gente, ou seja, há mais ruído de fundo, ou seja, não se nota tanto o silêncio, ou seja, não sobressai tanto, efetivamente, esses ruídos que possam acontecer, ou então locais com música, por exemplo, de fundo, que haja um ruído de fundo que acaba por não deixar que que tenha tanto impacto a saída dos ruídos intestinais ou a saída dos gases, não é a saída dos gases, porque realmente é uma coisa que perturba muito a pessoa estar em xeque, como é óbvio, perturbar toda a gente, quem tem osmia e quem não tem, mas efetivamente como não é com osmia, a pessoa não tem qualquer controle, não está na sua mão controlar aquela situação, realmente tem que arranjar estratégias e as pessoas realmente arranjam estratégias para efetivamente minimizar um bocadinho o impacto que tem e estarem um bocadinho mais à vontade. No início, quando fisicamente ainda é difícil a pessoa sair de casa, é importante, mesmo nesse período, porque às vezes as pessoas têm uma recuperação mais lenta, estão muito mais debilitadas, tiveram complicações pós-cirurgia e é realmente difícil. Por exemplo, o tempo está muito frio, muita chuva e a pessoa não quer arriscar sair de casa. Temos estes tempos atuais da pandemia em que estamos mais tempo em casa, efetivamente. É muito importante procurarmos alguma atividade que nos ajude a passar o tempo sem estarmos focados na ostomia. E este focado na ostomia tem muito a ver com os primeiros tempos, porque depois, com o tempo, as coisas vão normalizar um bocadinho. Mas nos primeiros tempos, se realmente não procurarmos alguma atividade que distraia a atenção, efetivamente a atenção está toda no funcionamento, toda ali à volta da ostomia. E realmente nem toda a gente gosta de ver televisão, mas tem que procurar outras coisas, ou ler, ou poder fazer, por exemplo, algumas coisas no jardim, se tiver jardim ou quintal, para realmente, porque seja por períodos, que não estão muito junto a casa, se o tempo não estiver tão bom, já facilita um bocadinho mais, porque não estão tão expostos, mas podem fazer algumas atividades de exterior para distrair um bocadinho a atenção, que realmente é fundamental. Nem sempre é possível sair de casa, mas dentro de casa ou do espaço da nossa casa, tentarmos realmente fazermos alguma coisa que ajude a distrair a atenção para bem da nossa saúde mental, porque realmente é fundamental. Depois das atividades de lazer, normalmente elas são, aliás, antes das atividades de lazer, normalmente nós temos a preocupação com o trabalho. Quando estamos a recuperar de uma cirurgia, normalmente podemos começar pelas atividades de lazer e depois então teremos que pensar outra vez no regresso às atividades de vida normais e realmente temos o regresso ao trabalho, o regresso à escola. E temos efetivamente, o trabalho não tem que ser necessariamente, porque assim, nós temos uma faixa etária muito grande e se calhar cada vez maior de pessoas que estão a trabalhar, ou porque se reformam muito tarde, ou porque mantêm condições físicas para retomar a atividade laboral que exerciam antes, ou então temos realmente um grupo, um número cada vez mais de gente que ainda está a estudar e tem a necessidade de fazer uma ostomia, e daí ser importante retomarem as suas atividades normais o mais rápido possível, de acordo com a evolução da recuperação, porque realmente é o regresso à normalidade da vida, desde que todas as condições físicas e da recuperação da cirurgia e da doença efetivamente permita, é muito importante. Por isso, é realmente importante ser independente no cuidado da ostomia. E estou a pensar, por exemplo, no regresso à escola, se for caso de crianças, algumas mais pequenas não serão independentes, mas que haja uma pessoa de referência na escola para participar no cuidado, para permitir segurança da necessidade do cuidado. Também é uma questão que é importante nós termos em atenção, porque as crianças também devem retomar a escola, mesmo as mais pequenas. Os maiores, os adolescentes, ou os universitários, esses aí realmente é importante a independência para tudo, na sua vida do dia a dia, mas efetivamente no regresso à escola é uma questão fundamental. É importante que quando se regressa, que se saiba lidar com os imprevistos, que já aconteceram, ou aqueles que é possível acontecer. Sabemos o que é que mais ou menos é previsível que possa acontecer numa situação imprevista e de ter todo o material que nós vamos precisar. O material para substituir o dispositivo, para fazermos a higiene e, eventualmente, por exemplo, no local de trabalho, se houver oportunidade, ou mesmo até na escola, se houver oportunidade de termos, na escola não for possível, numa mochila, por exemplo, uma muda de roupa. Porque numa situação imprevista, numa situação de uma fuga de efluente em que a pessoa fica suja, fazer a troca do dispositivo ou resolver o problema
às vezes é um bocadinho difícil, ou seja, tem algum impacto negativo, mas realmente depois, se a seguir não temos uma roupa para trocar, que realmente muda logo o aspecto de tudo, torna ainda mais difícil. E se pudermos efetivamente ter a muda, a pessoa sente-se logo limpa e visualmente o impacto com as outras pessoas acaba por facilitar o aspecto de lidar melhor com a situação. E para... estou sempre a tentar mudar aqui no computador e tem que ser aqui diretamente. Depois temos a questão dos relacionamentos interpessoais, a relação com a família, a relação com o nosso companheiro, com o outro membro do casal. Porque estes relacionamentos, quer se queira, quer não, e de uma forma mais acentuada numas pessoas, menos acentuada noutras, vão sempre ser afetados com a nova condição. A pessoa que tem uma ostomia acaba sempre por interferir. Se o primeiro impacto é realmente o lidar com a ostomia, a ajuda que a família tem, as pessoas com quem nós convivemos possam ter na forma como lidamos com a nossa ostomia, primeiro nos cuidados e depois no nosso relacionamento do dia-a-dia, é importante realmente tentarmos ir acompanhando esta alteração. A sexualidade é um aspecto que realmente vai ser afetada, de uma forma menor também, ou maior ou menor, mas entre os elementos do casal ou nos novos relacionamentos que vão acontecer, a sexualidade vai ser vivida de uma forma necessariamente diferente. Vai deixar de existir a espontaneidade que existe agora e existia antes de passar por uma situação destas, porque há ali um elemento diferente com que é preciso lidar, com o qual é preciso adaptarem-se. E, efetivamente, é preciso realmente tempo, e o aspecto básico que eu acho, e que realmente tem sido abordado, realmente é a comunicação. A comunicação entre os elementos do casal é o fundamental, porque tem que se falar das dificuldades que se tem, que se pensa que se possam ter, quer a pessoa que tenha ostomia, quer o outro elemento do casal, porque realmente são visões diferentes de uma mesma questão, mas efetivamente tem que ser abordado dos dois lados da questão, realmente, porque realmente o relacionamento entre o casal é diferente e tem que se abordar a perspectiva de cada um, e para isso tem que haver comunicação. E às vezes não é fácil, ou porque o tema é difícil de ser abordado, ou porque a comunicação também já não era muito boa antes, e há muitas situações que nós não nos apercebemos e não há muita comunicação, as coisas acontecem mais ou menos espontaneamente ou não acontecem e convive-se assim, mas aqui na nova situação às vezes torna-se um aspecto muito importante do qual é importante falar. Depois temos a questão de nós podermos sugerir a utilização de dispositivos que podem facilitar a intimidade, nomeadamente sacos mais pequenos, sacos mais discretos, os mini sacos, os tampões, e realmente quando é possível utilizar sacos diferentes, porque, por exemplo, temos uma situação, por exemplo, de uma urostomia ou de uma ileostomia, que às vezes não é muito fácil mudar o tipo de saco. Pode-se eventualmente mudar temporariamente de tamanho, mas mesmo assim não é muito fácil. Mas esta dificuldade pode, por exemplo, às vezes ser aligerada, entre aspas, com a utilização de lingerie diferente, roupa interior, de uma forma, por exemplo, que mantenha o dispositivo mais oculto, ou que realmente o ajuste de maneira a que os movimentos do dispositivo não interfiram tanto nos movimentos do casal, e realmente às vezes pode ajudar. Agora, quando nós conseguimos perceber que realmente até temos um casal que comunica, que aborda a questão, que fazem as suas tentativas e que realmente as coisas não estão a resultar, porque nós temos questões que não são só psicológicas na intimidade, na sexualidade, e realmente quando percebemos que há a questão psicossomática e que realmente há a questão física também, porque realmente há situações que têm uma origem física, uma causa física, é importante nós encaminharmos para eles abordarem a questão connosco ou com outros profissionais de saúde, no sentido de se procurar ajuda especializada,
porque realmente pode ser ajuda na área da psicologia, efetivamente, para os ajudar a lidar, mas também pode ser ajuda no caso mais concreto da urologia ou da ginecologia, realmente há algumas medidas que se possam tomar para ajudar a ultrapassar a questão física. Mas é importante realmente nós abordarmos com eles esta questão, ou mostrarmos disponibilidade para abordar esta questão, para eles realmente também sentirem à vontade para expor as suas dificuldades. Mas também não vos vou aprofundar mais, porque efetivamente este tema da sexualidade irá ser abordado de uma forma muito mais prática, de uma mais profunda, efetivamente, no webinar que vai ser realizado em julho. Em termos de aspectos práticos, eu tentei realmente dar assim, alguns toques, que foram aspectos muito práticos e coisas muito básicas. Efetivamente, há muitos aspectos do dia-a-dia da pessoa que realmente lida com a sua ostomia, que tem que ajustar e adaptar, mas eu tentei realmente pegar em alguns aspectos que as pessoas vão colocando em fases diferentes da sua adaptação ou da sua transição para este processo de viverem com uma ostomia. Espero ter realmente ajudado, mas estou disponível para esclarecer outras questões, ou estas que eu abordei, mas que se possam pôr de maneira diferente. Muito obrigada pela vossa atenção e pela vossa presença. Obrigada. Agora, Obrigada, a seguir, Sra. Enfermeira. Agora vamos ouvir o testemunho do Luís Miguel Melo. O Luís tem 52 anos, é de São Miguel, nos Açores. Ele foi submetido a uma ileostomia em 2017 e posteriormente a uma colostomia, portanto a ileostomia temporária, e posteriormente em 2018 foi submetido a uma colostomia. Olá Luís, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos, obrigado. Ora, Luís, pegando aqui no teu percurso e já agora informar os participantes, eu trato o Luís por tu. No fundo, ao longo do nosso percurso nós acabamos por nos encontrar e tornar-nos amigos, daí esta forma de tratamento. Luís, como eu disse há pouco, tu inicialmente foste ileostomizado com caráter provisório e passado um ano és confrontado com a necessidade de fazer uma colostomia aí definitiva. Aquilo que eu te queria perguntar é como é que tu te sentiste a nível emocional, como é que tu lidaste com estas duas situações diferentes, não é? Porque a nível emocional tem um peso muito diferente. Sim, de facto, saber à partida que tinha que fazer uma ileostomia para começar os tratamentos não foi uma coisa muito agradável de ouvir. Foi difícil de encaixar e encarei isso como um mal necessário para poder fazer os tratamentos, que eu passei por um processo de cancro. Agora só quero corrigir aqui um pormenor. Eu fui ileostomizado em setembro de 2017 e esperei 6 meses para saber que ia ter uma colostomia definitiva. Portanto, foi um prazo muito mais curto. Por um lado, quando me informaram que a colostomia era definitiva, não me custou tanto, porque já fui sendo preparado para o efeito devido à localização do tumor. No início da ileostomia, saber que o corpo tinha-se modificado desta forma e a imagem acaba por ser um bocado brutal, passa a expressão, mas a nossa cabeça tem que funcionar num processo de adaptação. Quer dizer, se é um mal necessário para poder dar o passo seguinte, seja no meu caso nos tratamentos ou para ultrapassar uma doença inflamatória do intestino, seja o que for, passado aquele choque inicial e ganhando aquela autonomia, como disse a enfermeira, de tratarmos de nós próprios, temos é que andar para a frente. Portanto, o encarar tem que ser visto, se é que se pode dizer, da forma mais positiva possível. Ok, obrigada. A cirurgia, a colostomia, foi realizada, e, apesar de tu seres dos Açores, foi realizada no IPO do Porto. No fundo, isso acaba por criar aqui uma analogia com os tempos que nós estamos a passar agora, em que os pacientes não podem ser acompanhados, não podem ter o apoio dos familiares mais próximos.
como é que tu sentiste a ausência dos teus familiares mais próximos nessa altura? No fundo, ficaste com este caso. Não foi fácil, mas fazendo a comparação com os tempos atuais, acabei por ser um felizardo, porque, em princípio, eu, quando fui para o IPO, tinha que ser submetido a uma cirurgia que só se fazia mesmo no IPO do Porto, mas a expectativa era que o assunto se resolvesse, né? Que tirasse o tumor, fizessem as coisas que tivessem que ser feitas, e pronto, e consegui lidar bem com a ausência dos meus, da minha mulher e dos meus filhos. Por outro lado, saber que estava sozinho, mas foi uma opção própria que eu tomei. Em que sentido? Queria que a minha mulher e principalmente o meu filho, que na altura estava a estudar no liceu, na secundária, mantivesse a sua vida o mais normalizada possível. Ou seja, em vez de colocar à guarda de um familiar ou de um amigo para ele continuar a fazer a sua vida, no seu dia-a-dia, de escola e das atividades extracurriculares, a minha opção foi precisamente inversa, foi ficas em casa, ficas com a tua mãe, que eu lá estarei no hospital, serei bem tratado, portanto, eu vou fazer o que tenho que fazer, mas vocês vão tentar manter a vida o mais normal possível. E tentei encarar as coisas dessa forma, claro que a saudade aperta, que isto são mais de 1500 km, né? Mas foi aquilo que eu disse, sabendo que a expectativa inicial era boa, era recuperar completamente, isto foi a maneira de minimizar os impactos psicológicos para todos nós. E se fosse hoje em dia, tornava a tomar a mesma opção. Olha, antes de mais, muitos parabéns pela tua generosidade, que de facto é de louvar. E temos que pensar também nos outros, não é só em nós, porque eles... É verdade, é verdade. Outra questão que tem a ver com a particularidade do facto de tu seres açoriano tem a ver com... Em 2017 entrou em vigor uma portaria que veio dar com participação a 100% dos materiais de ostomia. No entanto, essa portaria não foi aplicada nos Açores. Como é que é feita a obtenção do material? Isto é aquilo que mais uma revolta no meio deste processo. O material básico, os sacos e as placas e o suspeito de proteção, quando há, são fornecidos pelo Centro de Saúde, pelo Serviço Regional de Saúde. Nós temos que fazer a requisição ao Centro de Saúde de quando precisamos de material e eles dão material igual para toda a gente, independentemente das nossas especificidades próprias de rejeição ou não de material. Passei por um processo complicado com uma determinada marca de placas e estavam sempre a querer descolar, a partir. Fui insistindo com o Centro de Saúde para ver se mudava de marca, se mudavam outros produtos para experimentar, e foi um processo muito complicado, que demorou muitos meses. Até que chegou um dia que me fartei, fui para o hospital e foi do género: daqui não saio enquanto não resolverem o problema. Realmente o hospital, que é assim que funciona cá, teve que fazer nova prescrição de uma marca diferente. Eu, com essa prescrição, fui ao Centro de Saúde fazer essa requisição, mas primeiro que o processo de normalizar ainda demorou muito tempo. Portanto, durante alguns meses, 3, 4 meses, andei eu a pagar os sacos e as placas, aqui com algum conforto, como desconto para a DSS, sei que o reembolso é feito a 100%, mas seja como for, tive que adiantar do bolso, digamos, todo o material, ainda foi um valor substancial. Agora, revolta-me um pouco, porque eu, a partir do momento em que a portaria existe, que é aplicada na Madeira e no continente, se me apetece mudar de marca, eu, como vivo nos Açores, penso que tenho exatamente o mesmo direito. Infelizmente, na prática, isso não se verifica. Eu, de hoje para amanhã, se quiser produtos extras que o Centro de Saúde não fornece, por exemplo, os anéis moldáveis ou a pasta de impermeabilização das placas, quando não houver, eu tenho que suportar isso. Um spray hidratante, que durante muitos meses não houve, em 2018 tive que os pagar, e a ADESIA não participava. Quer dizer, estamos num país único em que tem, na prática, 2 sistemas de saúde. Isto é desconfortável, no mínimo. Isto, por um lado. Por outro, que era aquilo que eu, nas várias reclamações que fiz para o Governo Regional,
e que fui alertando é a situação seguinte. Se quiseres vir passar férias aqui aos Açores, pronto, eu recomendo que venhas fornecida de muito material, porque se eventualmente quiseres aviar uma receita passada no âmbito da portaria, ninguém avia a receita cá nos Açores. Portanto, ficas sem material disponível para abastecer, o que é muito ingrato, né, na nossa situação. Sim, de facto é uma situação complicada. No entanto, como é do teu conhecimento, a Associação tem tentado, junto do Governo Regional, tentar com que a portaria também seja implementada. Outra questão, que no fundo acabam por ser aqui 3 questões numa, que é, quando tu tiveste alta portanto, o médico te permitiu regressar ao trabalho, quais eram os teus receios relativamente ao teu regresso, precisamente, e isto tem a ver com a ostomia, como é óbvio. Portanto, quais eram os teus receios no antes, como é que aconteceu na prática e agora, nesta fase de pandemia, e eu sei que tu estás em trabalho presencial, lá está, como é que está a correr? Isto tem várias vertentes a responder. Em termos dos receios do regresso ao trabalho, o principal era que eu não conseguisse lidar com a questão da ostomia em si, ou seja, que os sacos enchessem por completo 500 vezes por dia, que eu não tivesse tempo de fazer as trocas, porque eu comecei a trabalhar praticamente um mês depois, mês e meio, de ter sido operado quando fiz a ileostomia, que aí o choque do regresso ao trabalho foi maior. Bom, mas ao longo daquele mês e meio que estive em casa fui-me preparando e sabendo lidar bem com a situação da mudança dos dispositivos e tudo mais. Bom, nesse sentido acabei por ficar mais tranquilo. Bom, ou seja, consegui saber gerir a alimentação que tinha que fazer, os alimentos que mexiam mais com o funcionamento do intestino ou não, e em dias de trabalho, portanto, à hora de almoço, evitava certo tipo de alimentos, que era para evitar também ter que fazer as mudanças de saco no serviço. Se bem que queramos, quer não, é coisa que não se consegue evitar por completo. No serviço falei com o chefe e com o responsável aqui das instalações, para que eu pedi um espaço mais recatado dentro das possibilidades para fazer as eventuais mudanças do dispositivo. Portanto, aqui as casas de banho não têm trinco, puseram logo um fecho para eu me trancar, porque as casas de banho são comuns, não é? Para meia dúzia de pessoas, para meia dúzia de utilizadores ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho essa vontade. Quando preciso fazer qualquer coisa, tranco-me por completo na casa de banho, e as pessoas já sabem, portanto, não há qualquer tipo de melindre, que é bom para mim e também é bom para eles. E por isso, portanto, o regresso acabou por se gerir bem. Mais difícil para mim foi o cansaço físico, derivado ao processo pelo qual estava a passar, mas também tive a sorte de ter a compreensão de todo o pessoal que trabalhava comigo, quer dirigentes, quer colegas de serviço. Chegava à meia da tarde, já mais cansado, chegava por vezes 3, 4 horas, estava completamente derreado e tinha que ir embora, e literalmente ia. E portanto, as pessoas já sabiam o que é que estava a passar e ia gerindo o meu tempo conforme as forças que tinha. Agora, a questão dos tempos da pandemia realmente é uma situação que me preocupa mais, porque eu evito por completo fazer as mudanças do dispositivo no serviço. Nós não sabemos bem onde é que o vírus anda, para onde é que ele passa, como é que as coisas são transmitidas, se bem que já temos algumas orientações, mas eu de facto faço os possíveis e os impossíveis para utilizar aqui as instalações sanitárias do serviço para fazer essas mudanças. E felizmente até agora tenho conseguido gerir as coisas dessa forma. Ótimo, ótimo. E última pergunta. Tu sentes ou tens alguma limitação no teu dia-a-dia? E quando falo no dia-a-dia estou a falar no sentido lato. Claro. Não. Posso dizer que faço praticamente tudo o que fazia antes. Agora, claro, sabendo ouvindo melhor o nosso corpo, um exemplo, há movimentos bruscos com o abdômen que ainda não consigo fazer, virar rapidamente para olhar para trás para quem me chama,
curvar-me para apanhar algum objeto do chão é coisa que faço muito melhor, mas custa-me um bocado. E aquilo que já falámos algumas vezes, que é a única mágoa que tenho neste processo, é não poder praticar o desporto que praticava antes, que era o desporto de contato, as artes marciais. Mas isto é como tudo, temos que nos capacitar, que o nosso corpo é diferente, como eu digo, o nosso eu é outro, e estar gratos em viver com a oportunidade que temos de continuar por cá, não é? No fundo, a ostomia é isso. Se eu tenho uma ostomia, é porque tive a oportunidade de continuar cá. Caso contrário, já estava debaixo de 7 palmos de terra, não é? Tão simples quanto isto. Luís, muito obrigada pelo teu testemunho, muito obrigada mesmo e, acima de tudo, por esta última nota positiva, que é muito importante, é uma mensagem muito importante a passar a todos. Obrigada, Luís. Ok, obrigado. Muito obrigada a todos. Acho que tivemos aqui umas apresentações excelentes. A enfermeira Manel deu-nos aqui uma série de recomendações e de dicas para facilitar o dia-a-dia de uma pessoa com uma ostomia, e ter aqui também a possibilidade de ouvir o testemunho do Luís e de perceber como é que isto é vivido na primeira pessoa. Acho que sem dúvida é também uma mais-valia. Queria só pedir-vos, para quem tem perguntas, para as colocar agora no chat. Eu já anotei aqui 3 perguntas, mas entretanto temos tempo ainda para responder a mais algumas, se entretanto houver alguém que queira ir colocando aqui algumas questões. E a primeira pergunta, se calhar eu dirigia também ao Luís, porque vive numa zona onde eu sei que tem umas belíssimas praias, onde tomar banho no oceano, aí já tive a oportunidade de dar uns mergulhos aí nos Açores, e parece que a água é completamente diferente daquela que nós temos aqui no continente, e portanto lanço esta pergunta para si: como é que é ir à praia com uma ostomia? Olha, nunca deixei de ir à praia, desde que tive essa possibilidade, depois das recuperações e dos tratamentos, mas tinha assim um bocado de receio ou de complexo mesmo, que era, tinha vergonha de mostrar o saco, não me sentia à vontade de mostrar o saco, e usava uma espécie de camisa de bodyboard, por 2 razões. Primeiro, para quebrar aquele impacto visual perante os outros, e segundo, também para me dar algum conforto, para que a placa não descolasse no meio da água, paranoias, aquilo que quisermos chamar. Agora, posso lhe garantir que este ano, como aquilo me dava muito calor, eu disse: só vê quem quer, eu tenho direito a fazer a minha vida como os outros fazem, vou para a praia simplesmente com o fato de banho. Tento proteger o saco, né, o máximo possível, entalá-lo no fato de banho, criamos as nossas estratégias, e vou aqui, faço a minha vida. Quer dizer, as pessoas olham e temos que fazer por ignorar, porque temos duas hipóteses. Ou ligamos àquilo que os outros estão a pensar de nós, o que é aquilo, eventuais sentimentos de repulsa, seja o que for, mas é tão simples quanto isto. Temos direito à vida, temos direito a usufruir das coisas que fazíamos antes, e por isso, hoje em dia, lido com naturalidade. Vou à praia como aos outros, olha quem quer, tomo uns banhos como eu quero, e é aproveitar a água, que aqui é bem quentinha, e é muito agradável. Por isso, temos que andar para a frente. Exatamente, quer dizer, não há que ter qualquer limitação neste sentido, porque realmente é muito importante poderem usufruir também e desfrutar, não só usufruir e desfrutar também destas pequenas coisas que todos nós gostamos, obviamente, de usufruir. Eu tenho aqui outra questão, e que se calhar encaminho mais para a enfermeira Manel, que perguntam quantas vezes é que é normal o estômago funcionar por dia. Eu sei que isto depende um bocadinho do tipo de ostomia, mas a pergunta é normal evacuar quantas vezes por dia?
exatamente como a Filipa falou, não há propriamente uma normalidade, depende realmente de pessoa para pessoa, porque na colostomia, em média, as pessoas, a ostomia funciona 2 vezes por dia, mas depois varia do metabolismo de cada um. Há pessoas obstipadas que até nem funcionam todos os dias, há pessoas que têm um funcionamento maior, comem mais, comem alimentos que podem funcionar mais e podem funcionar 3 vezes por dia, necessitarem o saco 3 vezes por dia. Varia realmente um bocadinho com a alimentação, com o metabolismo e realmente com cada pessoa, mas anda por aí mais ou menos. Na ileostomia, inicialmente ela funciona aí 6 a 8 vezes por dia. Normalmente há uma tendência a funcionar sempre após cada refeição, que é o mecanismo, o reflexo gastrocólico que implica logo o funcionamento depois da ingestão dos alimentos, mas vai reduzindo ao longo do dia, e a maior parte das pessoas com uma ileostomia, sei lá, com 3 meses, 6 meses, acabam por depois funcionar aí umas 4 vezes por dia, 6 vezes, varia. E depois varia também a altura do dia que funciona a ileostomia, porque algumas pessoas funcionam, por exemplo, da parte da tarde e depois, a partir do momento que começa realmente a haver uma maior ingestão de alimentos, depois do pequeno almoço e do almoço, e depois alguns funcionam 2 ou 3 vezes durante a noite, e de manhã, por exemplo, não funciona, mas o número de sessões de uma ileostomia pode ser facilmente de 6 a 8, dentro de uma normalidade, não em muita quantidade, mas efetivamente tem a ver com o metabolismo de cada um e com a alimentação que fazem. Espero ter respondido. Obrigada, enfermeira Manel. Havia aqui também uma questão que tinha a ver com a própria alimentação, como falava agora, que pode condicionar aqui um bocadinho o funcionamento do intestino também, que perguntava se eventualmente no pós-operatório das ileostomias não é aconselhado uma dieta mais adequada, nomeadamente sem legumes verdes. Não é propriamente sem os verdes. Normalmente o que estão realmente que é recomendado não ingerir naquela fase mais precoce é efetivamente os verdes escuros, são mais fibrosos, tipo grelos, nabiças, couve. Agora, por exemplo, a couve mais clara pode ser ingerida, os espinafres podem ser ingeridos, por exemplo, na sopa, eles são muito cozidos, e sendo cozidos desfazem-se bem, podem, por exemplo, ser ingeridos, se for esparregado também na partida não há problema, mas efetivamente os legumes verdes escuros mais fibrosos devem ser um bocadinho mais limitados e às vezes mesmo não serem ingeridos naquele período mais precoce, porque não conhecemos muito bem o funcionamento e ela vai estimular a um funcionamento mais líquido e mais acelerado, e pode eventualmente até obstruir no caso de não serem bem cozinhados e bem mastigados. Isso sim. Ok, obrigada, enfermeira Manel. Há aqui uma pergunta ainda, Luís, sobre se pode ir à piscina. Sim, isto é como ir à praia, pronto. Conseguimos estar perfeitamente dentro da água, porque à partida as placas não descolam, eventualmente podem começar a descolar um bocadinho nas bordas, mas é coisa que se controla bem. Pronto. E falo no sentido que tenho passado os verões aqui na ilha, a fazer praia de manhã e à tarde, e praticamente uso a mesma placa o dia todo ou não tenho necessidade de a mudar. Pronto. As placas, desde que encontremos aquela que nos é mais eficaz, são perfeitamente ajustáveis ao nosso corpo e por aí não vamos ter problemas. Obrigada, Luís. Eu acho que é normal, tendo em conta que também se está a aproximar a época em que começamos a ir à praia e ir à piscina, é normal também estas questões e estas inseguranças aparecerem, nomeadamente quem passa pela primeira vez por uma época balnear, não é? Portanto, sem dúvida que é normal haver estas questões. Temos aqui depois uma pergunta de uma colega sua, a enfermeira Manel, que diz que trabalha numa cirurgia, num piso de cirurgia, e que fica admirada porque muitas vezes não se fazem marcação de estomas nas cirurgias programadas e que depois da recuperação, de facto, o doente depara-se com uma situação de ter o estômago construído, por exemplo, em pregas cutâneas, que pode aqui dificultar a aderência da placa. É normal esta situação, não haver marcação de estoma nas cirurgias programadas?
Enfim, eu gostava de dizer que não, mas efetivamente ainda acontece com muita frequência, porque realmente ainda não é um procedimento que está sistematizado em muitas realidades, mas embora já haja uma evolução muito positiva, já temos a maior parte dos serviços de cirurgia coloretal ou de cirurgia em que realmente é realizada a ostomia, já com uma equipa na instituição que realmente efetua essa marcação. Mas isso é uma questão a nível mundial, não é de Portugal, não é de um serviço de cirurgia. Efetivamente, a marcação do estômago ainda não está sistematizada para toda a gente que faz uma cirurgia programada com a ostomia. E pode acontecer efetivamente essa situação de ficar realmente num local mal posicionado, mal localizado. Isso é um trabalho que tem que realmente ser efetuado e não é um trabalho de um dia para o outro. Eu estou a pensar no São João, a Consulta de São João tem muitos anos e foi muito progressiva e é preciso realmente... Agora, a estomoterapia já tem outra divulgação e a importância, já tem outra visibilidade, a importância de realmente haver uma equipa de estomoterapia nas instituições já tem realmente outra visibilidade, porque realmente está mais do que provado e comprovado que realmente é importante que a pessoa tenha ou vai ter uma ostomia, tenha um acompanhamento de estomoterapia e realmente já temos muitos hospitais e até alguns centros de saúde com equipas de consultas de estomoterapia, o apoio de estomoterapia, mesmo que não seja formalizado em consulta, mas efetivamente a marcação do estômago ainda não está sistematizada e é um trabalho que tem que ser feito em equipa, porque realmente há mais do que um envolvido, mas temos que realmente persistir, não desistir, porque realmente às vezes há dias mais difíceis nesta luta, entre aspas, para se conseguir realmente sistematizar esta questão que realmente é a marcação do estômago, porque é um aspecto fundamental e importante, não só pela localização provavelmente da ostomia, mas pela envolvência da pessoa no processo da sua ostomia, perceber o que é a ostomia, onde é que ela vai ficar, o que é ter um saco na barriga, antes ainda mesmo da cirurgia, para realmente a consciencialização de que realmente o impacto vai ter, começar logo aí nesse momento. A envolvência é muito importante também. Espero ter esclarecido. Obrigada, enfermeira Manel. Eu se calhar agora colocava aqui uma pergunta à Leia, que é capaz de também estar bastante a par desta temática, que tem a ver de porque é que existem diferenças nos atestados para as pessoas com ostomia. Eu não sei, Leia, se quer responder. Estas questões legais também já foram colocadas muito no primeiro webinar. Nós também já tínhamos decidido, num próximo ciclo de webinars, fazer um webinar dedicado a esta temática, mas não sei, Leia, entretanto, se quer aqui acrescentar alguma coisa em relação a esta questão. Eu efetivamente não vou desenvolver muito, mas dizer que primeiro tem muito a ver com a patologia inicial e, no fundo, com a amputação do órgão, porque a partir do momento em que há uma amputação, por exemplo, vamos supor na bexiga, automaticamente isso acresce a percentagem. Portanto, tem muito a ver com o resultado depois da cirurgia e como ficamos. Numa situação oncológica, inicialmente são atribuídos os 60%. E já agora aproveito para dizer que neste momento o atestado é passado automaticamente pelo hospital, já não há necessidade de passar por uma junta médica. Depois tem muito a ver com as limitações que ficam e daí as diferenças. Ok. Enfermeira Manel, não sei se quer acrescentar alguma coisa em relação a isto. Não, eu assim não tenho nada a acrescentar. Normalmente, da experiência que tenho, realmente a incapacidade que é atribuída, normalmente é sempre acima bastante até dos 60% da experiência que realmente tenho, e tem tudo a ver, efetivamente, com o que a Leia disse, e eventualmente será mais dentro do tema, mais atualizado até do que eu, mas efetivamente acho que é isso que se verifica. Mas da experiência que tenho, a atribuição da incapacidade tem sido sempre bastante superior aos 60%. Ok. Fica aqui prometido que num próximo ciclo de webinars, que será a iniciar o segundo ciclo de webinars, iniciará a seguir ao verão,
que provavelmente até começaremos por este tema, porque já no webinar passado houve também muitas questões em relação a esta questão dos direitos dos ostomizados e da legislação sobre este tema, e portanto sim, e faremos sem dúvida um webinar dedicado a esta temática. Há aqui mais uma pergunta, as perguntas continuam aqui a cair com bastante intensidade, o que é bom porque demonstra de facto que há aqui muito interesse sobre tudo o que se tem falado aqui, mas há aqui mais uma que pergunta em viagens para o estrangeiro, quantas malas precisamos de levar e o que devem conter as bagagens? Filipa, posso responder? Pode, com certeza. Então eu vou falar da minha experiência própria. Se viajar, por exemplo, de avião, eu tenho a mala que vai no porão, portanto com a roupa, com os produtos de higiene. No entanto, tudo o que tem a ver com a ostomia, à exceção das tesouras, eu levo numa bagagem de cabine. Primeiro quando vou para fora, normalmente levo praticamente o dobro ou mais do material que uso no meu dia a dia. Agora, na viagem propriamente, levo a bagagem, o material vai todo na bagagem de cabine e sempre perto de mim, porque se houver um extravio de bagagem, eu tenho que garantir que o material está comigo. Não sei se a enfermeira quer acrescentar alguma coisa. Não, a ideia é exatamente essa. Aquilo que realmente faz a lei é que é a parte importante, que é a quantidade de material, efetivamente ser maior, porque pode não ser fácil, e não imaginava, como o Luís falou, que realmente fosse difícil a aquisição em território português, embora seja numa ilha, que em território português fosse difícil a aquisição numa farmácia normal, numa farmácia comercial, não fazia a menor ideia que isso fosse assim difícil, mas noutros países fora do nosso, efetivamente pode não ser fácil o acesso ao material que estamos habituados, por isso é importante realmente levarmos a quantidade maior. E mesmo dentro do próprio país, se realmente viajamos para o sítio, pode não estar disponível e por alguma razão podemos ter imprevistos, devemos realmente levarmos sempre mais quantidade das viagens que fazemos. E o aspecto de levar na bagagem de mão é fundamental, porque realmente os extravios de bagagem de porão são tão frequentes e às vezes a devolução dessa bagagem demora tanto tempo que era impossível passar sem o material que faz parte do cuidado básico, do cuidado diário. Mas de resto não me ocorre para acrescentar assim mais nenhum aspecto, porque eu acho que esta é a questão mais importante. Obrigada. Mas já agora até aproveito e... Diga, Leia, diga. Sim, só ia acrescentar que em viagem eu pessoalmente tenho cuidado e tendo em atenção que a parte gastronómica também faz parte da cultura do local para onde nós vamos viajar, mas eu tento, e embora prove um bocadinho de tudo, mas tento manter uma alimentação mais semelhante à do meu dia a dia, que é para garantir que não há assim nenhum problema gástrico, que lá está, que possa levar a necessitar de mais material. Outro aspecto que Obrigada. posso acrescentar? Posso acrescentar a questão da água, já que a Leia falou realmente na alimentação. A água é um aspecto efetivamente básico, porque há sítios em que não deve ser mesmo utilizada água que não seja engarrafada. E é importante ter, por exemplo, cuidado na ingestão dos alimentos frescos, saladas, por exemplo, que são lavadas com água corrente e que não devem... Pessoas que realmente são mais sensíveis a alterações de funcionamento, no caso às diarreias, efetivamente tem que ter mais atenção com essa precaução. Com a simples água, deve ser sempre utilizada a água engarrafada. Estamos a falar em países mais quentes, em países que realmente em que pode haver algumas questões associadas e aí é uma forma de prevenir. Obrigada às duas. Leia, só aqui um esclarecimento que perguntam aqui, quando a Leia falou em atestado passado pelo hospital, se está a referir ao atestado de incapacidade multiusos.
Sim, sim. Mas esta medida é muito recente. Portanto, tem a ver com, no fundo, é assim, quem é responsável normalmente, quem é responsável pelo atestado é a saúde pública, que, como nós sabemos, está muito, muito ocupada com esta questão da pandemia. E houve grandes atrasos nas juntas médicas e então, para facilitar, o Governo tomou duas medidas. Uma é quem tem o atestado que acabou até finais de 2020, portanto foi prolongado até 31 de dezembro de 2021, e uma segunda medida para quem foi diagnosticado no decorrer deste período, portanto o atestado pode ser passado pelo hospital, precisamente para tentar controlar esta acumulação para as juntas médicas. Ok, obrigada, Leia. Eu acho que nós temos aqui as perguntas todas respondidas, acho que não me falhou aqui nenhuma, e portanto gostaria de agradecer a todos a presença neste webinar. Eu espero que tenha sido aqui mais um momento de ajuda e esclarecedor para quem nos está a ouvir, e por isso também vos desafio e deixo aqui o calendário para os próximos webinars. O próximo será dia 19 de maio. Vamos dedicar aqui um bocadinho, um tempo para falar com os cuidadores, que acho que também são pessoas que têm aqui um papel muito importante no acompanhamento da pessoa com hemostomia e que às vezes também lhes surgem muitas dúvidas e se sentem um pouco perdidos em como ajudar da melhor forma a pessoa com hemostomia, e portanto no dia 19 de maio falaremos sobre este tema, o papel do cuidador. E depois temos outros dois webinars, dia 16 de junho, em que falaremos de uma vida plena e saudável, a ostomia e a atividade física, e no dia 7 de julho, em que falaremos sobre a sexualidade após a cirurgia de construção de um estoma. E portanto, espero ver-vos aqui nestes próximos webinars. É importante que se inscrevam em cada um deles, está bem? Cada um deles obriga uma inscrição diferente, portanto, acedam ao website da Covatec, liguem para a nossa linha verde, para a Convatel, para o nosso serviço de apoio ao doente, através do 820 1678. E deixo-vos aqui também os contactos não só da Covatec, como também da ANO 15, tanto no Facebook da Covatec como no Facebook da Associação também poderão encontrar o programa dos próximos webinars. Agradeço aos palestrantes, à enfermeira Manel pelo seu contributo, muito obrigada pela sua apresentação, ao Luís por também nos ter vindo aqui dar o seu testemunho. Acho que também é preciso aqui alguma coragem primeiro para falar em público, porque eu acho que muitas vezes não estamos habituados a isto, não é? Mas depois também para dar aqui o seu testemunho na primeira pessoa de como é viver com hemostomia. E depois um agradecimento especial também à Leia, que sem dúvida, sem ela, este ciclo de webinars não seria possível, e acho que esta parceria de facto é aqui uma grande mais-valia para as pessoas com hemostomia, e portanto, Leia, muito obrigada também pela sua ajuda e pela sua colaboração na implementação e na construção destes ciclos de webinars. Passo-lhe a palavra a si, Leia, para fechar este webinar, e despeço-me com mais um agradecimento a todos os que estão desse lado e que eu infelizmente não consigo ver as caras, mas muito obrigada por se terem juntado a nós neste segundo webinar, e contamos convosco no próximo webinar, na próxima sessão. Obrigada, Leia, e deixo-lhe a palavra a si. Obrigada, Filipa. Ora, antes de me despedir, mais um agradecimento, de facto, à enfermeira Manuel, que deu uma apresentação muito esclarecedora, e ao Luís. Este é um agradecimento de um amigo, não é? E, acima de tudo, agradecer muito, porque fico de coração cheio.
com a participação, com esta interação que nós temos conseguido aqui nos webinars, é de facto... olha, fico sem palavras, porque realmente esta interação que tem sido criada entre nós tem sido muito boa, e a vossa participação é essencial, de facto. Para terminar, despeço-me esperando encontrá-los a todos novamente no próximo dia 19 de maio, e faço minhas as palavras do Luís, aproveitar e agarrar esta oportunidade, esta oportunidade que nos é dada para poder vivermos a vida em pleno, porque isso é possível. Obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.